Queridos ouvintes, nesta gravação de agora, eu gostaria de responder a uma pergunta. A doença é um ataque demoníaco? E para isso, gostaria de fazer uma breve apresentação sobre o que eu vivi em 20 de novembro, a partir do dia 20 de novembro de 2023. Eu tinha alguns problemas cardíacos e tomava remédios para a pressão porque eu tinha pressão alta, e depois do dia 20 de novembro de 2023. Comecei a ter, para quem sabe, fibrilação. Então comecei a entrar em fibrilação e o coração fica muito ruim. Então eu cheguei a um ponto tão ruim que não conseguia mais sair da cama de jeito nenhum. Tinha que ficar deitado e se eu me sentasse, já sentia o sangue descendo da cabeça e dava uma sensação de desmaio. Depois disso, se eu me levantasse, eu desmaiava. E essa situação começou a piorar cada vez mais. Chegou um momento em que eu só conseguia ficar deitado, nem conseguia mais ir ao banheiro, porque no momento em que eu me levantava ou algo assim, eu desmaiava e entrava imediatamente em fibrilação. Então meu coração batia muito mal. E eu fui algumas vezes ao hospital local. Naquela época eu estava na Romênia, na cidade de Baia Mare, e fui 2 vezes para a emergência. E fui para que me tirassem da fibrilação com medicamentos. Mas como eu chegava em casa? Então eu não sentia nenhum tipo de melhora na situação pela qual eu estava passando. Então, comecei a orar por essa situação. E saibam que a situação não melhorou nada. Mas além de tudo isso, eu também tive um sonho e agora vou contar para vocês, para verem como tudo está conectado. Então eu tive um sonho em que vi que estava sendo atacado por 12 demônios. E sabe o que? Era muito interessante, porque esses demônios eles só apareciam muito raramente. Então eu estava em casa com minha esposa e de vez em quando eu os via, eles se escondiam, mas por períodos muito curtos eu via que eles estavam na casa. Na verdade, para aqueles que se interessam e querem saber mais, saibam que os demônios, pelo menos como eu os vi, eu não os vi como animais, como, digamos, pessoas deformadas. Ou eram pessoas de verdade, mas ainda assim eram bonitos. Eram pessoas de uns 20 anos, 22 anos, e até muito bonitos, realmente muito bonitos, sabe? Andavam pela casa e se escondiam de mim para que eu não os visse, e esse foi o sonho. Sim, eu acordei e falei, poxa, o que será que é isso agora? Eu, para quem não sabe, sou pastor na cidade onde moro, na Alemanha. E eu pensei assim, poxa, trabalhei e também sou pastor. Ser atacado tão fortemente assim? Eu prego na igreja e leio a tua palavra e a semana toda eu luto com a tua palavra e oro. E eu jejuava, naquela época jejuava muito e jejuava. Senhor, ser atacado por 12 demônios, então me parecia uma situação muito estranha. Como eu, que o dia todo leio a Bíblia, que oro pelos outros, pelos problemas deles, posso ter 12 demônios. Eu disse, Senhor, isso talvez não seja de ti, talvez seja do maligno. Como posso ser atacado? Eu entendo ter uma doença, ser atacado por um espírito impuro, por um demônio pequeno. Mas, poxa, por 12? Isso é preparação. Para ser sincero, eu não acreditei. Pensei, com certeza isso não é da parte do Senhor. Alguma coisa me parecia estranha, 12 para me atacar. Ok. E a situação piorou ainda mais. E posso dizer que, naquela época, consultei também um profeta, ou seja, um cristão com o dom da profecia. Ele veio até a nossa casa e me disse, entre outras coisas, que eu não iria morrer. Eu disse, Senhor, como assim eu não vou morrer, se eu sinto que esses são meus últimos dias? Então, cheguei em dezembro, de novembro para dezembro, e disse, Senhor, sinceramente, eu não acho que vou chegar em janeiro, porque não tem como. Porque estou cada vez pior, cara. Ainda vou ao hospital.
e eles me mandam para casa. Então, estou cada vez pior. E o que aconteceu nessa situação? Estando tão mal assim, não dava mais para ser transportado, não conseguiam mais me transportar, porque eu não aguentava ficar tanto tempo assim em uma distância tão longa, transportado da Romênia para a Alemanha. Então conversei, para quem sabe, pela ADAC, que é uma empresa, e eles me levaram de avião, me levaram em uma maca, um avião sanitário, no qual havia um médico, e éramos uns 5 pacientes em todo o avião, todos preparados à noite para a cirurgia e tudo mais. Então, eles estavam sempre nos monitorando para ver o quão doentes estávamos e estavam muito preparados para intervir. Me levaram numa maca, me colocaram assim no avião, ainda na cama, porque tinham camas, eram 5 lugares. E cheguei na Alemanha, mas a situação não melhorou, foi ficando cada vez pior e pior. Então, o que aconteceu? Chegava em situações em que meu pulso aumentava tanto, eu entrava em fibrilação e continuava subindo. Por causa disso, sabe, 80, 190, o pulso e a pressão. Eu media até 200, 220. Depois disso, eu já não conseguia mais medir. Já tentava outros métodos para não ter um derrame cerebral ou um ataque cardíaco, coisas assim. Então, agora vem mais uma situação muito interessante. Nessa situação, eu ainda estava muito mal de saúde e não acreditava que janeiro chegaria. Para mim, o Senhor fala à noite e diz mais ou menos assim para você pedir esse livro. E ele me mostrou o nome que eu digo que agora não vou te dar, por certos motivos, para você ler. E eu disse para minha esposa o quê? É muito interessante esse livro. Tenho um irmão que há 30 anos me recomendou ler esse livro, mas eu não li. E depois de 30 anos, Deus me disse para encomendar esse livro e lê-lo, e eu peguei o livro. Eu estava tão doente que só conseguia ler algumas frases. E eu disse: Senhor, por que o Senhor ainda me pede isso? Isso foi em dezembro. Senhor, por que o Senhor ainda me pede para ler esse livro? Para quem vou contar? Se eu nem vou chegar em janeiro, eu não vou mais poder pregar ou conversar com alguém. Estou tão fraco que só consigo ler algumas frases. Por que o Senhor me deu esse livro? Eu estou contando tudo isso porque talvez para muitos será um encorajamento. Para muitos será um encorajamento. Mas eu disse: Senhor, se o Senhor diz para eu ler, mas o Senhor vê que eu só consigo ler pouquíssimas frases e eu estava muito fraco. Então, chegava ao ponto de ler. Não sei se eu lia 3 frases e já não conseguia mais, porque eu estava muito fraco. Assim. E cheguei na Alemanha e fui. Não sei mais dizer ao certo, mas fui mais de 10 vezes para a emergência, talvez até 5 vezes por semana. E nas últimas vezes eu liguei para a emergência e a médica de lá disse: Não o tragam mais aqui, porque não tenho o que fazer por ele. Vão onde vocês souberem, mas não o tragam mais para a emergência, porque não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. E o que aconteceu? Era um período em que eles estavam melhores. Então, meu coração batia e eu estava em fibrilação. Ou então saía, voltava, mas não. Mas havia situações em que minha pressão e meu pulso aumentavam tanto que eu quase morria. E eu percebi que depois que eu comia, sentia como se fosse um fogo no estômago e nos intestinos, e sentia que não aguentava mais. E então, na situação mais crítica. Por isso eu digo para vocês saberem o que eu acredito. Eu acredito que existem 2 coisas que precisamos fazer: uma parte espiritual das coisas e uma parte física, que vou tentar contar para vocês. E quando senti que não podia mais ir ao hospital e que a pressão e o pulso estavam aumentando cada vez mais, e eu não conseguia mais controlá-los, eles saíram do controle. Eu disse: Senhor, agora ou minha cabeça vai explodir ou vai ser no coração. Algo aconteceu comigo. E eu disse: Senhor, tu sabes que não tenho mais para onde ir. Senhor, fiz tudo o que achei certo. Então, só me resta orar e vou te falar a verdade. Assim me veio uma convicção para aqueles que sabem. Para quem não sabe, não tenho como explicar para vocês. Então veio uma convicção dentro de mim para colocar a mão no peito e orar. E foi isso que eu fiz agora. Para alguns, pode parecer interessante o que eu vou guardar,
Porque vocês vão dizer: ah, isso aí só fazem os carismáticos. Ou eu digo para vocês que faço: aqueles que creem no Senhor cresceram em certa direção e receberam dons dele. Mas simplesmente coloquei a mão no peito e disse: Espírito impuro, eu te faço sem poder diante do Senhor. Mas não senti nada, só tive fé. Senti que para essas palavras eu tinha fé, porque quis dizer para ser curado, mas não tive fé para algo assim. Isso é o que eu recebi. Então, o que quero dizer a vocês, e o que também acredito, é que até a fé recebemos do Senhor. E essa foi a fé que ele me deu. Naquele momento, coloquei a mão no peito e declarei: eu não sabia que espírito estava me atacando, não sabia o que dizer. Eu disse: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, espírito impuro ou demônio. Porque eu não sabia o que era. Eu te torno sem poder, em nome do Senhor, e só isso. E então eu esperava para ver o que ia acontecer. Porque eu disse: Senhor, se o Senhor não intervir agora, eu morro agora. Ou o Senhor faz alguma coisa, ou eu morro. É um dos dois. E depois que eu disse isso, meu coração se acalmou um pouco, minha pressão e meu pulso diminuíram. Mas eu continuei em fibrilação. Então, basicamente, ainda batia desordenado. Mas não era uma situação de crise imediata em que algo fosse acontecer. Fiquei lá pensando: cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, como pessoa, preciso refletir sobre o que aconteceu. E foi isso que eu fiz. Conversei com minha esposa, mas eu disse: algo vai acontecer hoje, porque eu orei e senti uma fé muito grande no que falei. Algo vai acontecer, não sei como. Ou vai vir um médico e vai encontrar uma doença e vai me dar remédios para essa doença. Ou eu vou encontrar, ou você vai encontrar, ou nossa filha vai encontrar. Na verdade, o que quero dizer é que tanto minha filha, quanto minha esposa, quanto eu, estávamos pensando no que poderia ser. O que me provoca, eu como e imediatamente me causa reações, tanto alérgicas quanto muito desagradáveis, e minha pressão e meu pulso aumentam muito. E eu fiquei pensando e me lembrei dos exames, então peguei todos os exames. Naquela época, para vocês terem uma ideia, eu nem conseguia mais andar, só andava de cadeira de rodas e a maior parte do tempo ficava deitado. Então, muito pouco. Eu me levantava e me levantei e disse para minha esposa: me leva até o computador. Fui ao computador e pedi que trouxessem todos os exames de sangue, que eu guardo. Agora eu digo isso para vocês, que fazem exames de sangue. Não joguem fora, é muito bom tê-los guardados. Peguei os exames e falei: espera, também posso pensar, deixa eu ver. Eu tinha os exames guardados há uns 2 anos e dei uma olhada neles. Quais valores estão aumentando, quais estão dentro dos limites normais e quais estão subindo. Olha, eu realmente não fazia ideia sobre os exames. E o coisa muito interessante aqui, naquele momento, quando decidi olhar para esse exame, recebo um telefonema de alguém que me aconselha e diz: nem pense em tentar descobrir sozinho qual é o seu problema. Deixe nas mãos do médico deles, porque você não é médico e não entende de medicina. E ele estava certo. O que ele disse estava certo. Eu não tinha nenhuma ideia sobre medicina, mas eu disse: Senhor, confio em ti. Eu entreguei nas tuas mãos. Agora eu sei que o espírito maligno não tem mais poder. E eu acredito que vou descobrir a doença. Ou eu, ou alguém vai me dizer, ou algo vai acontecer. E o que aconteceu? Eu fiz todos os exames e, para quem não sabe, existe inteligência artificial. Então, depois que vi quais exames não estavam normais, e ficava perguntando para a inteligência o que significava aquele exame, o que significava aquilo, e ela sempre me respondia. E encontrei alguns resultados que não estavam exatamente certos. Eu tinha grau 2 nos rins, então, grau 2, eu nem sei como explicar, porque fui assim para o especialista. Então, eu tinha problemas nos rins em grau 2. Depois disso, descobri que, em determinado período, encontraram pedaços de células na minha urina. Então eu peguei esses exames e coloquei na inteligência artificial e perguntei o que você acha que poderia ser. E a inteligência me disse: você pode ter intolerância ao glúten e essa doença, em alemão, não sei, em romeno como se diz, em alemão se chama celíaca.
Celíaca, não teliaca, teliaca com Z, teliaca, e acho que em romeno também se diz mais ou menos assim. Ok, teliaca. E eu olhei. Cara, tudo bem, te falei, talvez seja isso. Deixa eu ver como posso verificar isso. E vi que a verificação é muito complicada. Você tem que ir ao hospital, fazer exames, demora, é muito doloroso e assim por diante. E perguntei para a inteligência como mais pode ser verificado e que existem exames para isso. Rapidamente, procurei na internet e encontrei que na cidade, aqui, em uma certa loja, também é vendido um tipo de kit para verificar essa doença. Mandei minha esposa rapidamente. Ela comprou o respectivo kit, testamos e deu positivo, tanto para mim quanto para ela, que temos intolerância ao glúten. E o que fizemos? Imediatamente, tiramos o glúten da alimentação. E no primeiro dia já senti melhorias, mas agora também já anotei no papel a primeira doença. Doença celíaca, sim, intolerância ao glúten. E eu disse, Senhor, agora vou melhorar. E por mais ou menos uma semana fiquei bem. Depois tive de novo. No momento em que eu comia, aquilo acontecia de novo, mas eu não sentia dor nenhuma, porque eu não comia mais glúten. Mas no momento em que eu tomava especialmente os remédios e ainda comia certos alimentos, de repente, minha pressão e meu pulso aumentavam, mas sem eu sentir dor nenhuma. Antes, eu sentia como um fogo. Quando eu comia, sentia dentro de mim. Mas agora, desta vez, sem sentir dor nenhuma, os mesmos sintomas voltaram. Minha pressão e meu pulso aumentavam de novo, mas de forma muito forte e violenta. E agora quero te dizer que encontrei cerca de 10 doenças. Agora, não vou contar todas para você, porque é muito complicado, vou falar só da próxima. Então, essas duas. Para o vídeo não ficar tão longo, porque já tem 17 minutos. Estou tentando te contar mais rápido para não ficar longo. De novo, fui várias vezes ao espiritual, e os médicos continuavam me perguntando, não dói seu estômago? Eu disse, não, realmente não sinto dor no estômago, mas falei, olhem, quando eu como isso acontece, mas dói o estômago. Ele dizia, tem certeza? E apertava meu estômago, dizia que eu não tinha nada no estômago. De novo, ele me mandou para casa. E agora, não posso nem dizer, mas já estive no hospital umas 15 vezes. Então, tiveram situações muito críticas. Então, eles mudaram minha medicação para a pressão e para o pulso. Muitas vezes, eu aguentava um pouco e depois não suportava mais. Aí, de novo, mudavam os remédios. Então, para não fazer um vídeo longo, vou direto para a versão curta. Então, de novo, fui para o hospital. De novo, fui mandado para casa e assim que tomei os remédios, tudo de novo. Pressão, pulso, batimentos cardíacos muito irregulares, até eu sentir. Então, eu acho que algumas vezes cheguei a estar realmente à beira da morte. Acho que umas 4 vezes. Não entre em detalhes, isso é outra experiência. Em uma situação dessas, eu estava muito desesperado e disse, Senhor, tu sabes que de novo me mandaram para casa, tu sabes que tu és a minha solução, então eu não tenho outra solução. E coloquei de novo a mão no peito e ordenei dizendo, em nome de Jesus Cristo, espírito impuro, não sei o que você é, não sei como você se chama, mas eu te torno sem poder diante de Deus e não sei disso. Faça de novo. Muito curioso, não sei se passou uma hora, acho que até mais rápido. Uma médica, amiga da família, me ligou e eu estava contando para ela o que estava acontecendo. Olha, estou tendo essas reações. E ela me perguntou, olha, agora eu comi, mas tomei os remédios. E enquanto eu falo com você, já começo a passar mal. Porque eu também estava enjoado. Esqueci de contar para vocês. Então eu sentia um pouco de enjoo. E eu disse, olha, agora meu impulso aumenta, minha pressão sobe. E ela pergunta, você tem gastrite? Eu disse, sei o que é isso, mas não sei se tenho. Ela perguntou, será que você tem gastrite? E eu disse, talvez, quase falei o nome, talvez eu tenha gastrite, não sei o quê. É muito curioso quando ela pronuncia a palavra gastrite. Eu senti no meu estômago como se alguém tivesse enfiado uma faca, doeu tanto assim. Agora, o que é muito curioso, pensem que até aqui, até eu conhecer o nome, meu estômago não doía nada. Então eu não sabia que tinha essa doença.
E no momento em que pronunciei a palavra gastrite, mesmo sem saber o que significava gastrite. Meu estômago doeu tanto, o demônio se manifestou. Achei que alguém estava cortando meu estômago e rapidamente comecei a tomar remédios contra a gastrite. Eu tomei. Na Alemanha eu tinha um tipo de leite azedo. Não sei como chamar isso. Esqueci como se chamava. Era um tipo de leite azedo, em uma garrafinha. E eu bebia de vez em quando e só comia certos alimentos. Lucy, minha esposa, olhou rapidamente nos cardápios e eles encontraram quais são os alimentos contra a gastrite, o que eu posso comer e o que não posso comer. Não sei se passou uma semana e minha gastrite melhorou. Mas eu digo para vocês que essas doenças continuam, até 10. Então, o Senhor me mostrou 12, que ainda tenho 2. Então, ainda estou lidando com 2. Mas isso vai ser outra história. Então, até 10. Houveram doenças que ou eu descobri ou o médico descobriu. Essa doutora encontrou só uma gastrite? Sim, mas e as outras? Pelo fato de eu ter olhado, e o Senhor me revelou quais doenças eu tenho. E foi assim que cheguei a poder contar mais para vocês, para me livrar desses espíritos impuros, desses demônios que me atacaram. E agora, quero contar mais algumas coisas para vocês, como já disse. Não quero que esse vídeo fique muito longo, então vou passar para a versão curta. Mesmo com a resposta do Senhor, é preciso lutar espiritualmente e fisicamente, na minha opinião. Então, mesmo que o Senhor diga que você tem um certo problema, que está sendo atacado por certos demônios, você precisa lutar. Ou eu acredito que fisicamente também. Nós precisamos lutar o máximo que pudermos, com nossa mente, com nosso pensamento, lutar contra as doenças, com o que sabemos, com o que conhecemos, e também precisamos lutar espiritualmente. Porque pelo que eu vi, toda doença que eu tive no passado também foi um ataque demoníaco. Então era também espiritual e causou um certo dano no meu físico, que eu mesmo precisava reparar. Seja pela comida, seja por uma coisa ou outra, então a doença é tanto espiritual quanto física. Por isso, precisamos lutar nos dois sentidos. Eu também descobri que é importante termos uma teologia verdadeira para sabermos o que fazer no dia da provação. Então é muito bom acreditarmos na Bíblia e nos prepararmos com antecedência e não esperar pelo dia da provação sem saber o que fazer. Então é muito importante termos uma teologia verdadeira, porque há muitas histórias na internet e muitas teologias que não são verdadeiras. Eu gostaria de ler para vocês também de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, a Bíblia não entra em muitos detalhes, por isso, precisamos descobrir mais por nós mesmos. Então, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Portanto, precisamos resistir espiritualmente, não apenas fisicamente. Ou seja, ambos. Gostaria de dizer mais algumas coisas que aprendi na Bíblia e na prática. O que o sofrimento trabalha em nós ou o que o sofrimento trabalhou em mim. Percebi que o sofrimento mudou algumas coisas em mim, mas a Bíblia mostra outros efeitos do sofrimento. Vou ler o que anotei para vocês. O sofrimento trabalha em nós a fé, a paciência e o caráter. Isso eu vi em Jó. Depois, o sofrimento nos ensina como funciona um dom do Espírito Santo. Isso foi o que eu aprendi. Como funciona um dom do Espírito Santo. Mas não vou entrar em detalhes, só para vocês saberem que existem dons do Espírito Santo e alguns dos crentes os têm. O sofrimento nos mostra o poder, a misericórdia, o amor e a grandeza de Deus. Isso foi o que eu também vi. O sofrimento nos ensina a nos afastar do mal. Então, uma coisa que acontece no sofrimento é que Deus nos afasta do mal. Sim, essa também pode ser a causa do sofrimento, outra causa do sofrimento. O sofrimento nos ensina a importância da santidade. Depois, o sofrimento nos prepara para o dia da partida. Então eu vi na vida de algumas pessoas, não foi na minha vida isso, que Deus prepara certas pessoas, através do sofrimento, para o dia da partida. Porque, como vocês sabem,
Vai chegar o dia da partida deste mundo, e Deus permite um sofrimento sobre nós, para que tenhamos tempo de nos preparar, mas nem todas são para isso. Então, nem todas têm como fim a nossa partida deste mundo. Olhem, no meu caso, eu fui curado com a ajuda do Senhor. E eu gostaria de ler mais 2 versículos para encerrar, em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou em vocês essa boa obra vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Portanto, através das provações nesta terra, nós somos. O Senhor Jesus nos molda e nos ajuda a nos santificar para que nos pareçamos cada vez mais com Ele. E quero ler para vocês também 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pois as nossas leves e momentâneas tristezas produzem para nós um peso cada vez maior. Um peso eterno de glória. Saibam que isso é muito verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Então, os nossos sofrimentos nesta terra são muito pequenos em comparação com o peso que eles produzem em nós para a glória futura. Eu poderia falar mais, mas quero que esta gravação seja curta, então vou encerrar agora. E desejo que Deus abençoe vocês em tudo o que fizerem e que também ensine vocês o que fazer para resistir ao maligno e ser vitorioso no sofrimento.